A minha palestra talvez seja a palestra mais fora de script que vocês possam assistir um dia. Porque eu monto minhas programações. Depois que eu entro no palco, eu falo, eu não vou falar nada daquilo. Eu já vou utilizar outra ideia, vou pensar de outra forma. Quando o Campana me chamou e falou assim, vamos falar de motivação. Eu fiquei pensando como falar de motivação para pessoas, uma vez que pessoas são diferentes umas das outras. Cada um de nós temos um start, cada um de nós temos uma forma, cada um de nós temos uma maneira de startar a nossa motivação. Mas existem alguns estudos que mostram que algumas questões, em geral, funcionam muito bem. E aqui foi a prova disso. Quando você coloca uma energia determinada em alguma coisa, ela te responde com a mesma força. Vocês estavam aqui assim, boa tarde. Depois do almoço, o ônibus atrasou, eu não queria estar aqui, que chato, né? Mais uma convenção, caramba, me forçaram. Estou cheio de preocupação com o meu posto lá, vocês estão pensando assim, eu não estava. Né? Aí basta bater um pouquinho de palma, ouvir uma música um pouco mais agitada, opa! Gente, é a maneira com que você informa o teu cérebro que você vai dar as respostas. Nós estamos numa época onde todo mundo se preocupa muito largamente com o que a gente alimenta o corpo, o físico. E a gente esquece que existem outras coisas que também, não dizem por aí que a gente é o que a gente se alimenta? Literalmente, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, essas coisas te alimentam na mesma proporção do que aquilo que você come. Então a pergunta que eu faço, do que você tem se alimentado? O que você tem assistido na televisão? O que você tem ouvido? Com quem que você tem conversado? O que você tem visto? Gente, eu não tenho nada contra as televisões em geral, mas qual é a resposta que você dá logo depois de assistir coisas que não são tão legais? Que não são boas? Que não te agregam. Então a minha pergunta é, o que você tem se alimentado? E eu quero compartilhar com vocês uma história, mas não uma história de sucesso, uma história de insucesso. Porque todo mundo está acostumado a chegar aqui e ouvir uma história de sucesso. Quem que é aquela pessoa de sucesso que conseguiu aquilo? E a gente fala na programação neurolinguística, a gente chama isso de metamodelo, eu vou modelar aquela pessoa. Mas vocês estão tendo uma oportunidade que eu, talvez, algum tempo atrás, talvez na minha adolescência, se tivesse tido a oportunidade de ouvir alguém falar para vocês, para mim, sobre os insucessos, talvez eu não tivesse cometido os mesmos erros. E eu quero compartilhar o insucesso de um cara chamado Renato Basso. Eu não tenho uma história triste para contar para vocês. Eu nasci de um lar bem estruturado, pai, mãe, irmãos, família que fazia questão de se reunir todos os domingos juntos para almoçar em família. Era questão, não podia marcar nada no domingo. Antes do almoço ou depois do almoço, o horário do almoço era sagrado. Estudei em boas escolas. Tive boas instruções. Tive bons amigos. Frequentei lugares bons. Só que algo sempre me incomodou. Eu sempre queria mais do que eu tinha. Eu era alguém meio que insaciável. O que meu pai me dava não era bom. O que as coisas aconteciam não eram suficientes. Ou seja, eu era um tremendo de um chato. Eu era aquele cara que mais reclamava do que fazia. A minha vida era baseada nas coisas ruins que a vida me dava. E olha como é uma coisa comum de acontecer. Essa semana fez frio, não fez? Quem de vocês não reclamou do frio ontem? Gostei, só uma pessoa, mas o resto confessou, vocês são verdadeiros pelo menos. Há uma semana atrás, fez um super calor no inverno. Quem que reclamou do calor? Há 15 dias atrás, não chovia em Campinas há mais de 40 dias. Quem que reclamou? Não chove, esse ar seco, eu estou quase morrendo. Aí essa semana choveu 2 dias. Quem reclamou? Exatamente como o Renato. Tudo, para mim, precisava de condições perfeitas. E sabe quando eu comecei a ter essa visão de que eu era assim?
eu ainda tinha 18 para 19 anos, quando eu consegui o meu primeiro trabalho. Meu primeiro emprego, estava tão orgulhoso de mim. Eu fui trabalhar numa loja em São Paulo chamada Mr. Byte, era a primeira loja de software e games em São Paulo. Eu fui trabalhar de vendedor e auxiliar administrativo. Estava me sentindo o máximo, meio período, estudava de manhã, trabalhava à tarde. Só que eu nunca fui um cara reconhecido, porque eu tinha um cara, sabe aquela sombra na nossa vida? Chamada Álvaro. O Álvaro era o cara. Todo mundo gostava do Álvaro. A minha chefe achava o Álvaro demais. Detalhe, era amiga da minha mãe, me dava carona para ir embora. Ao invés dela falar de mim, ela falava, o Álvaro, eu queria matar aquele moleque. Eu não suportava a ideia do Álvaro. Ele era muito chato. Por quê? Ele é um cara que, se tivesse alguma dificuldade, ao invés dele reclamar da dificuldade, o que ele fazia? Arrumava uma solução. Ele é um cara que, se chovia, ele não ia de carona com a Karen, chefe dele, minha vizinha, ele ia de ônibus. Ele chegava com um sorriso na cara, de ponta a ponta. Eu falei, nossa, tá chovendo, mas meu, que legal, já encontrei não sei quem na rua. Tá trânsito do caramba, chuva. Eu não peguei uma gota de chuva, estava no carro da chefe de carona. E eu reclamando. Até que me mandaram embora. E quando mandam embora, de quem que é a culpa? Do Álvaro. Porque o Álvaro era muito bonzinho. Né? Eu era o máximo, mas o Álvaro era muito bonzinho. Tudo para ele dava uma solução. E eu queria... Não, eu não reconhecia isso, eu não reclamava. Eu achava que as condições podiam ser melhores. Na verdade, com o tempo passou, e eu fui entendendo essas coisas, comecei a estudar, e eu me recordei justamente da época da Mr. Byte, e me cobrei estudar um pouco isso. E uma das coisas que eu tenho trabalhado demais na minha carreira, demais no meu dia a dia, e eu gostaria de só compartilhar com vocês, eu não quero ensinar nada a vocês, eu quero só compartilhar parte da minha experiência, da minha história com vocês, de que não existem condições perfeitas. Não existem as tal das condições maravilhosas, o melhor chefe do mundo, a melhor empresa do mundo, o melhor bairro, a melhor cidade, a mulher esposa, esquece, isso não existe. A melhor sogra, então, não existe mesmo. A não ser a minha, que ela é muito boa. Mas também não é das melhores, certo? Mas vamos ter que ser, tenho que ser sincero. O que acontece? Nós ficamos esperando condições que nem sempre existem. Só que sabe qual é o problema de ficar esperando condições perfeitas? O tempo passa. Aí o Renato, aos 35 anos de idade, olha para trás e diz, o que eu fiz da minha vida? O Álvaro me acompanhou por mais de 15 anos, sentado no banco do meu carro, sentado do lado da minha cama, me atormentando, no sentido de que eu ficava esperando as condições ideais e a culpa nunca era minha. A culpa era do outro. Até que você tem que começar a se mexer. Até que você tem que acordar. E eu descobri uma coisa. Eu fui assistir a palestra de um cara aqui do interior chamado Alfredo Rocha. Palestra chamada Motivando Todos para a Qualidade. E ele aponta para o meu nariz e diz assim, se você não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer por você. As empresas precisam de pessoas que fazem e não reclamam. O sucesso se encontra na tua capacidade de resolver problemas. Falei, caramba, genial. O sucesso se encontra na tua capacidade de resolver problemas. Se você reclama todos os dias que o teu posto de trabalho, que na tua família, que tem uma série de coisas, tem problemas, é porque você está pondo foco na coisa errada. Lembre que quanto mais problemas, mais dificuldades e que você arruma soluções, mais preparado você está. Já estava dizendo Alfredo Rocha lá atrás para mim. Opa, isso é legal. Mas naquele momento eu decidi que eu queria estudar mais. Eu queria entender um pouco dessa motivação, porque eu confesso para vocês, eu sou da geração, tem um pessoal mais novo que eu, mas a geração onde surgiu a tal da autoajuda. Tá? Paulo Coelho já era um livro meio de autoajuda, né? Aí depois começam a aparecer outros livros, outras literaturas, e eu era um crítico de autoajuda. Porque eu dizia assim, como pode alguém usar uma pílula mágica, os 10 passos do sucesso para se encontrar alguma coisa? Eu falo, isso não pode ser tão mágico.
E realmente eu comecei a estudar e perceber que aquilo não era mágico. Mas eu queria descobrir, ali o Renato começou a mudar. Porque eu comecei a querer descobrir uma coisa que é muito importante. O que está por trás da magia dos 10 passos. Se alguém escreveu os 10 passos, é porque passou por uma história antes e resumiu aquilo em 10 passos. E aí eu comecei a prestar atenção. Opa, peraí. Primeira lição, não existem condições perfeitas. Elas não existem. Se tem chuva, é bom que chova. Se tem sol, é bom que tenha sol. Tem até um texto que eu escrevi para o Ano Novo uma vez assim, estava chovendo no Ano Novo, todo mundo reclamando de chuva, eu falei, abra o seu guarda-chuva e saia. É a tua mente que faz o seu estado, e não o estado que está lá fora, chovendo o sol. É a tua maneira com que você enxerga as coisas. O Brasil está em crise. Que bom. Porque quem se destacar agora, quem aprender agora na crise, quando vier a maré boa, amigão, quem te segura? Aqui você está aprendendo a ser resiliente, está aprendendo a ser mais econômico, está aprendendo a fazer um monte de coisa que a gente não fazia. Querem um exemplo bom? Acho que é Fernando Henrique, uns 16 anos atrás. Apagão, lembra disso? Tem que economizar energia. Aí você começa a descobrir que para que deixar a luz do banheiro acesa o dia inteiro? Para que tomar um banho de 20, 30 minutos? Sabe por quê? Porque você tomava multa. Aí você se reeducou aonde? Na necessidade, na crise. Então a condição não perfeita, ela faz com que você se torne uma pessoa mais forte, mais preparada. Palavra de hoje, vou falar daqui a pouco sobre isso. Resiliente, capaz de aguentar porrada. Em outras palavras, é isso. Mas na motivação eu descobri que tinha algumas coisas que eu tinha que tomar a decisão. Primeira coisa, eu tinha que deixar o Renato, amigo do Álvaro, sacaram o sarcasmo em cima do Álvaro, né? Meu amigo. Eu tinha que deixar de ser hard. Vocês conhecem esse personagem? Eu tenho que mudar essa foto. O pessoal mais novo não tem nem ideia do que eu estou falando. É a mesma coisa que eu falei assim, outro dia eu fiz assim, né? Caiu a ficha, o cara ficou olhando, do que esse cara está falando? Mudei o termo, faz download. Agora o cara sacou do que eu estou falando. O Hard é um personagem da Hanna-Barbera que é um chato reclamão. É aquele cara que todos os dias de manhã, adiosa la vida. Eu tomei uma decisão, eu não queria ser mais hard. Agora, eu só sabia ser hard. Eu só sabia ser hard. E eu queria fazer que vocês pensassem um pouquinho comigo. Quantos de vocês não são hards? Saem de manhã reclamando porque tem que trabalhar. E não serem gratos pelo seu trabalho. Reclamando porque tem que acordar mais cedo para levar um filho na creche. E não sendo grato por ter um filho e ter uma creche. Reclamando porque tem que estudar com o filho mais tarde. Gratidão por ter sapiência, inteligência e poder ensinar teu filho. É o teu ponto de vista que talvez esteja errado. E foi a minha primeira lição. Então, para eu deixar de ser hard, a primeira coisa foi como que eu devo pensar para não ser hard. O que eu tenho que começar a fazer? Olhar as coisas pelo lado certo. E, gente, não é pelo lado bom, é pelo lado certo. Porque eu não conheço ninguém. Ninguém. E aqui eu não estou falando sucesso, que ficou milionário, não. Estou falando de felicidade. Eu não conheço ninguém que é feliz de verdade se está olhando para o lado errado. Se está sendo hard. As pessoas que eu conheço, que eu convivo, que eu estudei e que são felizes plenamente, não são hards, não reclamam, elas são gratas. Elas agradecem até pela dificuldade. Elas agradecem porque é ali que elas aprendem, que elas se tornam mais fortes, mais resilientes, mais capazes de lidar com a vida no dia a dia. A vida não é perfeita. Talvez não seja o que vocês gostariam de ouvir numa palestra de motivação. Mas sabe por quê? Porque eu tomei uma decisão também nas minhas palestras. E às vezes eu engano meus clientes, tá, Campana? Porque eles esperam que eu venha aqui e faça meia dúzia de dança e faça todo mundo feliz. Isso passa. Porque motivação para mim não é um momento de entusiasmo. Motivação para mim não é só um momento de euforia. Momentos passam. Eu quero propor para as pessoas que me ouvem, que me assistem, que me leem, que essa mudança tem que ser efetiva. A mesma mudança que eu escolhi quando eu decidi, aos 30 e poucos anos, e o motivo eu vou falar depois, que eu não queria ser mais hard. Eu, na verdade, vou falar agora. O dia que meu filho
saiu da maternidade. E eu olhei aquela coisinha com cara de joelho. Porque não vai dizer que filho é bonito, porque é só o que o pai acha. Tá? Com aquela coisinha com cara de joelho, esquisito, pequenininho, que dava medo de quebrar. Falei, cara, eu tenho uma vida na minha mão. E eu tenho a obrigação de ser feliz com ele. Aquele dia, eu aprendi a começar a estudar o que eu não deveria fazer para não ser mais hard. O que eu deveria fazer para não ser mais hard. Então, eu sou grato até por esse momento, que para mim, eu não vou contar a história inteira, também não foi muito simples. E aí, o que acontece? O que a gente tem que fazer? Tecnicamente, o termo em inglês é mudança de mindset, mudança de pensamento. Então, façam uma pergunta para vocês. Eu não tenho as respostas, eu tenho a minha resposta. Você tem que encontrar a resposta em você. O que te faz acordar todos os dias de manhã motivado? Tem alguma coisa que te faz levantar da cama e... Uau! Hoje é meu dia? Se não tem, você tem um problema. Sinto lhe dizer que você tem um problema. Problemas ajudam a gente a crescer. Então vai começar a pensar. O que me faz sair todo dia da cama de manhã? Ah, Renato, na verdade, ninguém nada me faz, não. Eu gosto é ficar na cama. Tem 2 problemas. Porque ficar na cama é bom, mas não traz os resultados que vocês esperam. Então, o que eu tenho que fazer para levantar da cama motivado? O que te faz levantar? Comece a encontrar valor nas coisas que você faz. Comece a encontrar sabor nas coisas que você faz. Cheiro nas coisas que você faz. O que te faz... Gente, isso é irritante. Tem alguém que esteja estudando hoje em dia? Colégio, faculdade, qualquer coisa. Pós-graduação, nada? Gente, tem coisa mais irritante do que você chegar à meia-noite, 11 horas da noite, agora com o WhatsApp, alguém ligar todo motivado e dizer, estou estudando para a prova. Você, onde esse desgramado arruma energia? A pergunta que nós temos que fazer não é onde o desgramado arruma energia, é onde ele encontra motivação. O que motiva ele ficar mais horas acordado do que outras pessoas? O que faz ele se dedicar ainda mais do que outras pessoas? E exercício físico, a gente está de brincadeira, né? Gente, tempo. Quem tem tempo para fazer exercício físico? De verdade, quem é um desgramado que descobriu que esse negócio é bom? E o pior de tudo é que é. Mas eu descobri que eu só posso fazer exercício físico das 5h30 às 6h30. O que é melhor, dormir ou fazer exercício físico? O Renato Hard com certeza responderia dormir. O Renato de hoje faz um tremendo esforço, mas acorda às 5h30 da manhã e vai fazer 1h30 de caminhada. Porque o resto do meu dia, por conta de outras atividades, eu não posso. Eu enquadrei, porque é necessário. A pergunta é, o que te motiva? Eu estou provocando só vocês para a gente pensar juntos o que te motiva a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava observando, tem uma pergunta que eu faço em todo o treinamento, mas eu tive muita dificuldade de identificar, porque eu vi que 99%, talvez, das pessoas aqui não sejam fumantes. Tem algum fumante escondido aqui? Ah, tem os escondidos? Ah, vocês foram educados, vocês não fumaram na frente do chefe, né? Vocês foram respeitosos. Quem de vocês, olha só que interessante. Gente, eu não vou fazer sessão de terapia aqui não, porque não cabe, tá? Minha pergunta é, quem de vocês aí já tentou parar de fumar e não conseguiu? 300 mil vezes. Gente, quanto fracasso, né? 300 mil vezes. Exatamente. Como que é o seu nome? Reinaldo, meu amigo. Quantos anos você tem? Você pode compartilhar com a gente aqui? Parabéns, meu. Você tem a mesma idade que eu, bichão. Oh, vamos aí. Mas vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Verdade? Já te entregaram. Não foi uma, foram 2. Não, eu acho que a motivação dele é morrer, então. Porque já tentou uma, tentou 2, não deu certo. Né? Ele deve estar tentando de novo. Agora, quem sabe, consiga. É isso que você quer? Você tem filhos? Qual que é a idade deles? 22 e 19. Eles estudam? Não. Tá. O que eles fazem?
Tá. Já casaram? Já tem netos? Achei onde eu queria. Tá para vir. Tá para vir. Reinaldo, né? Se eu tivesse aqui um tablet, porque agora não posso falar livro, né? Tem que ser... Não, um iPad com transmissão direta, estaria me dizendo assim, não vai ver os seus netos crescerem. O que você acha dessa ideia? Te incomoda? Então você vai fazer uma coisa... É segredo nosso. Você vai chegar na tua casa, vai pegar... Ninguém, é segredo nosso. Você vai pegar uma folha de papel e vai escrever: eu não vou ver os meus netos crescerem. E do lado você vai escrever o motivo, porque o cigarro é mais importante que seus netos. Que tal? É assim que a gente muda de mindset. Desculpa, obrigado, gratidão. Palmas para ele, vai. Uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento, uma mudança de estado mental, precisa uma tomada de decisão. Não adianta só pensar. É a frase, ó. Não adianta só escolher, eu quero. Eu tenho que tomar a decisão. Eu vou fazer. Eu vou acordar mais cedo, eu vou continuar estudando, eu vou parar de fumar. Eu dei só um exemplo, gente. Mas vocês sabem, no inconsciente de cada um de vocês, o quanto cada escolha de mudança de cada um de vocês ficou fritando aí numa imagem cerebral na frente de vocês. Caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Encontre o porquê fazer alguma coisa, que você começa a estar mais próximo do caminho do que a gente chama de motivação. Não aquela motivação pílula de, uau, uma motivação momentânea. Uma motivação real. Encontrar uma motivação, um motivo real para fazer uma transformação. E a partir da transformação buscar novos resultados. E aí, o Renato pós-hard vem sofrendo muito ao longo da sua carreira, ao longo do seu tempo, fazendo um tremendo de um esforço para não deixar com que aquela mente voltasse do grande reclamão, que nada dá certo. Adorava essa, gente. Essa era a minha desculpa preferida. Meu vizinho comprou um carro novo. Ô cara de sorte. O meu vizinho acabou de ser promovido. Esse nasceu virado para a lua. Não é o que a gente fala? Eu não observava que o cara acordava mais cedo que eu, que ele dormia mais tarde que eu, que ele trabalhava o dobro do que eu, que ele era econômico o dobro do que eu, que ele era organizado o dobro do que eu, e o desgramado tinha sorte. Sorte ou atitude? Ele tinha atitude. Ele fazia o que precisava ser feito e não ficava esperando as coisas caírem do céu e nem condições perfeitas. E eu continuo estudando. Aí eu tive grande sorte, né, no bom sentido, a grande oportunidade de entrar num treinamento chamado Leader Training. Não vou entrar nessa questão. Fico em imersão durante 3 dias, saio com a cabeça pirada de dentro e começo a estudar programação neurolinguística. E ao estudar programação neurolinguística, eu comecei a perceber que eu podia mudar o meu estado mental. E aí isso iria me ajudar muito na transformação da minha vida. E mesmo assim eu percebi que com todos esses conhecimentos eu ainda tinha muita dificuldade. Eu ainda tinha que fazer muito esforço para conseguir isso. E aí eu descobri uma pesquisa que me incomodou demais. 100% das pessoas têm algum desejo de mudança. 100% das pessoas querem mudar de alguma forma. Porém, somente 5% das pessoas conseguem. Isso é frustrante. E aí eu fiquei pensando, no universo de 1 milhão de pessoas, tira 5%, será que eu estou aonde nesse lugar? Será que eu estou nos 5% ou eu estou nos 95%? Garanto para vocês que naquele momento eu fazia parte dos 95%, mas com muita luta para fazer parte dos 5%. E você? De qual grupo você faz parte? Dos 5% que fazem a mudança, que já mudaram, ou dos 95% que só pensaram na mudança? Quem aqui poderia dizer que todas as mudanças que pensou na tua vida conseguiram fazer? Todas, estou falando 100%, todas.
Metade, então, vai. 30%. Opa, já melhorou. 20%. 20% tá bom, né? 10%. 5%. Tá ficando difícil agora. 1%. Ninguém. É tipo, virou uma ola. Gente, quem disse que 5% tá bom? Quem disse que 10% tá bom? Sabe quem disse? Uma sociedade que te criou, que me criou, para não dar certo. Nós ouvimos desde criancinha do nosso pai, não faz que você vai cair. Para não deixar vocês sair do quarto, vocês lembram que o papai e a mamãe falavam para a gente? Tem bicho-papão no armário. O velho dos... Para a gente não ir fazer xixi na escola, tinha loira do banheiro, velho. É o negócio mais esquisito do mundo, o número de monstros que colocaram na tua cabeça para que você tenha medo. E eu tenho uma ótima notícia para vocês. Não existe bicho-papão. Não existe a loira do banheiro. Papai Noel ainda desconfio, porque de vez em quando aparece lá em casa. Né? Mas é moreno, lindo o Papai Noel, ainda desconfio de vez em quando. Né? Enquanto minha filha acreditar, eu estou acreditando. Mas estamos juntos. Sabe quem é o bicho-papão? Sabe quem é a loira do banheiro? Você. Você é responsável por tudo que você faz, por tudo que você acredita e por tudo que você colhe. Mas, Renato, está ficando depressivo esse negócio. Legal, se eu conseguir deixar um pouco depressivo é porque eu estou conseguindo provocar o pensamento. Então vamos continuar. Para começar a mudar, eu decidi procurar um cara que é o pai, para mim, o pai da motivação. Antes de muitos desses que a gente conhece, Napoleão Hill. Esse cara é o cara que criou um poema que eu carrego no sangue, que chama-se Filosofia do Sucesso. Esse cara é o cara. Eu não vou declamar, porque tem gente aqui esperando água na cabeça, mas não tem, tá? Aqui não tem, tá bom? Quem não entendeu não vai entender, certo? Só quando experimentar, quem sabe o ano que vem. Mas a ideia é a seguinte. O que esse cara fez? Napoleão Hill, ele foi contratado para pesquisar as pessoas de maior sucesso nos Estados Unidos. Ele foi contratado por algumas pessoas, por alguns empresários, e ele se reuniu com Rockefeller, com Henry Ford, ou seja, ele só entrevistou fera. Pessoas multimilionárias nos Estados Unidos, ele entrevistou todas. Foram mais de 5.000 entrevistas. E esse cara criou, gente, a Lei do Triunfo, vários livros, mas tem 3 aspectos que me chamam muita atenção, me chamaram muita atenção quando eu fui estudar, porque, na verdade, eu tive contato com a filosofia do sucesso, deixa eu entender um pouco mais o que está por trás dessa maluquice. E aí eu descubro que esse cara fala 3 coisas que são fundamentais. A primeira é essa. Se você faz o suficiente, eu vou traduzir a frase dele. Essa é a do livro. A minha é o seguinte. Se você faz o suficiente, você também está colhendo o suficiente. Pessoas de sucesso são pessoas que são capazes de fazer mais do que a sua obrigação. E aí eu vou fazer um paralelo, vou voltar um pouquinho lá no Alfredo Rocha, na palestra dele, sobre motivando todos pela qualidade. O Alfredo também fez uma pesquisa e foi descobrir que as pessoas trabalham por quê? E, de uma maneira bem triste, eu diria, 95%, 96% ele descobre que 96% das pessoas trabalham, sabe por quê? Por que você trabalha? De verdade. Pelo dinheiro. Você sai da tua casa todo dia de manhã pensando, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Gente, será que é um pensamento saudável? Pensa assim. Primeiro que o nosso dinheiro acaba no dia seguinte, não é? Ou de vocês é diferente? Entrou o salário hoje, amanhã não tem mais. Aí você fica 29 dias trabalhando por alguma coisa que não está mais lá, cara. Talvez o seu motivo, a sua motivação esteja equivocada. Quais são as outras coisas que te fazem acordar de manhã para ir trabalhar? A gente tem que começar a pensar um pouquinho nisso. Então, isso é um detalhe.
Então Napoleão Hill começa a falar para a gente, olha, faz um pouco mais do que os normais fazem. Faz um pouco mais do que a média faz. Gente, eu não sou um grande estudioso da Bíblia, mas até lá está escrito. Seja morno, como que é? Não, seja frio ou seja quente. Morno nunca. Então faz alguma coisa a mais. Se mexe. Quantas horas a mais de estudo, quantas horas a mais de leitura, quantas horas a mais de atenção para o marido, para o filho, quantas horas a mais de trabalho. Você fala, vou fazer aquele curso e não vou ganhar nem hora extra, vou lá para quê? Vocês conhecem essa voz? Parece que está gravado de vocês, não parece? Ah, Renato, você estava lá no posto quando eu reclamei? Não, não estava. É que nós somos assim. Porque nós fazemos parte dos 95%. E se a gente quer fazer parte dos 5%, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Eu tenho que criar um desejo e uma ação. E uma das coisas que o Napoleão Hill percebe que nessas pessoas que se destacavam no mundo empresarial nos Estados Unidos, na época, eram pessoas que faziam mais do que precisava, mais do que haviam pedido, sempre entregavam algo a mais. A outra coisa muito importante, gente, é assim, ó. Pensem bem nessa frase. Se a gente for traduzir ela para o meu português, aqui a gente está falando da tela de automotivação cerebral. Nós estamos num momento, ou numa geração, que as pessoas voltam a dizer, nós somos criados para não dar certo. Aquilo não é para você. Quem que nunca ouviu isso do papai e da mamãe? Ah, não põe a mão naquilo, porque aquilo não é para você. É por aí. Está vendo aquela casa? Aquilo é só coisa de gente rica. Está vendo aquele carro? Só gente rica pode ter. Eu tenho uma ótima notícia para vocês. Mentiram para vocês. Todo mundo pode. Só que tem um preço a pagar. Tem que se esforçar mais que os outros. Tem que acreditar em si próprio. E não adianta ficar com o bumbum sentado na cadeira. Lembra do filme, o livro O Segredo? The Secrets. Não adianta ficar só pensando na coisa, com o bumbum sentado na cadeira. Posso usar um termo aqui? Segundo o meu professor de coach, ele usa um termo que é TBC. Quer ter sucesso? Tira a bunda da cadeira e vá fazer alguma coisa. As coisas não acontecem por si só. Elas precisam da sua atitude, da tua vontade, da tua ação. E aí eu começo a ter transformação. E a outra, essa terceira vai provocar um pouquinho mais vocês. Nós não somos o que nós nos alimentamos? Do que nós somos alimentados hoje? Daquilo que você recebe através de TV, daquilo que você ouve, daquilo que você vê. Ou seja, a gente é alimentado do que a gente ouve, vê e sente. Tudo que te influenciar naquilo que você vê, ouve e sente, você precisa prestar atenção no que você está recebendo. Com quem que você tem andado? Se você quer ter sucesso, ande com pessoas de sucesso. Se você quer ser uma pessoa motivada, ande com pessoas motivadas. Se você quer ser uma pessoa respeitosa, ande com pessoas que respeitem. Com quem que você tem andado? Nós somos parte de um grupo. E esse grupo influencia. A coisa de uns 2 anos atrás, virou um furdunço, porque todo palestrante falava sobre isso, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. E nós somos mesmo. E ele te faz o convite para você pensar com quem que você tem convivido. Quem são seus amigos? Quem são seus amigos de trabalho? Se você conviver com aquela pessoa que um hard da vida, que todo dia diz que o trabalho é ruim, que as condições do emprego são ruins, que as condições não sei do que são ruins, você vai começar a ser alimentado daquilo e vai acreditar naquilo. E vai começar a ter atitudes como a daquela. Ah, Renato, você está me dizendo para me afastar desses urubus? Não, desses amigos? Sim. Deixa a carniça para os urubus. Vai comer filé mignon, meu amigo. E para isso você tem que andar com gente que gosta de filé mignon. Porque o pior é que o urubu gosta da carniça. Você pode pôr um filé mignon que ele não vai comer, tem que estar apodrecendo. E tem gente que é assim. E pior, né?
Eu odeio, eu não gosto, não vou chamar que eu não odeio, eu não gosto de pessoas egoístas. Mas o pior é que essas pessoas não são egoístas. Elas querem te trazer junto com você. Quer ir junto com ela, para você também ser um urubu. Ficar comendo o resto, carniça. É claro, gente, o que você vai tentar? Tenta alertar, tenta mostrar um caminho. Olha, tua atitude não é legal, teu comportamento... Porque eu não estou falando só de trabalho, eu estou falando na casa. Renato, é muito bonito falar isso em lugares que eu posso dar o cartão vermelho e sair. E se minha esposa for assim? E se meus filhos forem assim? A tua missão é mudar. Mudar o ponto de vista deles através do quê? Da tua atitude. Não adianta só falar. Se o teu comportamento, a tua atitude começar a mostrar para eles novos resultados, eles vão começar a se espelhar em você. Outro dia, eu ouvi de um amigo, meus filhos não gostam de ler. Eu admiro, meu filho também não, mas a minha filha gosta. Admiro você que tua filha gosta de ler. Eu perguntei para ele, quantos livros você leu esse ano? Nenhum. Como você quer que tua filha se espelhe em você, que ela gosta de ler? Ela chega na minha casa, me vê de domingo de manhã, eu acordo cedo, não tem jeito, pega um livro, começo a ler, minha filha senta do meu lado, começa a ler, fala, Laura, não tem uma coisa mais legal para fazer? Por quê? Ela não tem referência. Nós somos aquilo que nós, não que a gente fala, aquilo que a gente apresenta. Porque as pessoas vivem de sentimento. Então mude a tua atitude que você pode mudar a atitude dos outros através do seu comportamento. Mas o que mais que a gente pode pensar aqui? Se a gente for utilizar agora, eu gostaria de ir para a mudança de como que a gente pode fazer. Se ninguém motiva ninguém, se eu sou responsável, se é difícil sair dos 95% e para os 5%, como que eu posso fazer, Renato? Tem alguma ideia de como que eu posso fazer para que já hoje à tarde, amanhã cedo, eu comece a mudar? Tenho. E eu quero compartilhar com vocês a lição de 3 animais. 3 animais. Primeiro animal. Na verdade, são 3 lições da natureza que são muito importantes, não são só os animais, tá? O primeiro animal são os esquilos. Vocês já viram isso? Ou a gente pode fazer um paralelo com as formigas. Vocês já viram formiga trabalhando? Caraca, como gosta de trabalhar aquele bicho, velho. É um acima do outro e não para. Nós somos empresários, a gente queria um bando de formiga, não queria funcionário, queria formiga. Porque eles não param de trabalhar um só minuto. Mas você sabe o que eles têm o que a formiga faz, que é muito interessante? Ela sabe o porquê que ela está fazendo aquilo. Aí a questão é, ela sabe que se ela não armazenar alimento durante um período do ano, ela, a rainha e a prole, vão morrer de fome. Então elas têm uma consciência muito elevada no que diz respeito a saber o porquê que elas fazem. E você sabe por que você faz? Por que você tem trabalhado? Para quem você tem trabalhado? O que você tem feito? Eu vou dar uma dica e eu vou contar uma história do mercado, do nosso mercado, porque eu me sinto muito orgulhoso de dizer que a minha primeira palestra, o meu primeiro treinamento, foi dentro do mercado de serviços, dentro de asseio e conservação, porque eu fui professor da primeira escola de limpeza lá em São Paulo, que era ali de Nobu Ueno, e ali eu comecei a estudar muito esse mercado, sou apaixonado por esse mercado. Eu posso até fazer outros treinamentos, mas quando eu estou numa sala falando com serviços, me arrepia, porque eu sou grato a esse mercado. E quando eu comecei a falar de motivação numa CIPAT, para a empresa que até hoje cuida da rodoviária do Tietê, não sei quem já teve o prazer de estar lá, um lugar muito arrumado, muito bonito, já foi um pouco mais complicado, mas eu dei uma palestra falando sobre motivação, falando de cada um desses animais, levantou uma senhora com toda a simplicidade do mundo, falou assim, posso falar com você? Falei, claro que pode. Você acha mesmo que limpar banheiro tem algum motivo maior? Falei, fritou, né? E agora? O que eu falo para essa tia? Insight, gente. Papai do céu é muito bom, né? Veio um insight. Eu olhei, eu vi a rodoviária lotada. Sentei com ela num banco e falei assim, dá uma olhada. Olha bem ao seu redor. Observa bem o que está acontecendo aqui. Eu não estou vendo nada. Está vendo aquela família? Claro que eu criei uma história, né, gente? Eu falei, está vendo aquela família? Provavelmente seja a primeira vez que eles vão fazer uma viagem. Que eles vão sair daqui
E essa viagem começou há um mês atrás, arruma mala, compra roupa, e vem, pegou um ônibus ou um táxi pela primeira vez, a família de táxi, chegou na rodoviária, aí as crianças estão brincando ali no chão, super felizes, não estão? Você já imaginou se essa rodoviária fosse extremamente suja? Que as crianças não pudessem ficar ali, aproveitar aquele lugar? Como estaria começando a viagem dessa família? O pai puxando, não põe o pé no chão, não põe a boca no bebedouro. Imagina o inferno que ia começar a viagem dessa família. É verdade. Mas você sabe quem é responsável por isso? Você. Porque se você não limpasse com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto amor, como que essa família poderia usufruir do banheiro? Como que essa família poderia brincar, essas crianças brincar de pé descalço, em plena rodoviária? Comer com as mãos, sabe? Curtindo no início da viagem. Nossa, Renato, não tinha pensado nisso. Falei, então tá bom. Tem 3 aspectos da motivação que são importantes. Eu falei com outras palavras, mas eu comecei de trás para frente e mostrei para ela o quanto que ela podia impactar, o trabalho dela podia impactar o mundo. Não o mundo dela, mas o mundo das pessoas. Você já parou para pensar o quanto que o teu trabalho impacta o mundo das pessoas? Quantos clientes só se sentem à vontade? Quantos produtos dos clientes de vocês só acontecem porque tem uma equipe de segurança, uma equipe de limpeza que mantém tudo isso? Que permite com que essas coisas aconteçam. Sem vocês, essas coisas não aconteceriam. E mais, acreditem nisso. Porque essa é a verdade. Você é muito importante. O teu trabalho é muito importante. E aí a gente vai voltar um pouquinho lá para o segundo, que é família. Você já parou para pensar? Alguém já ficou desempregado há mais de 2 anos? Como que é isso? Chegar na tua casa, olhar para os teus filhos, abrir o armário e ele fazer eco. E alguém te pedir, não estou falando para pedir um Danone. Eu estou falando que ele pedir arroz. E você não dá, não ter? É osso, né? Será que o teu trabalho é importante para a tua família? Será que aquilo que você faz, não importa o que seja, ele é importante para a saúde mental, da felicidade da tua família? E o terceiro pezinho ali do tripé é o eu. Como que se sente uma pessoa que não é capaz de deixar a sua família feliz e de não fazer do mundo um lugar melhor? Então vai dizer para mim que o seu trabalho não é extremamente motivador? Então, gente, o que é motivação? Motivação é encontrar um motivo para fazer alguma coisa. Quais são esses motivos? O quanto que esse trabalho traz de benefícios para você? O quanto que esse trabalho traz de benefício para a tua família? E o quanto que esse trabalho traz de benefício para o mundo, para as pessoas que estão ao seu redor? O quanto que você impacta na vida das pessoas? Talvez vocês estejam pensando assim, Renato, teoricamente, a vida dessas pessoas são muito facilitadas. Essa teoria de que você falou de Henry Ford, você falou da lei do triunfo, você está dando o teu exemplo de vida, e aí de repente, você pode estar imaginando assim, essas pessoas tiveram talvez sorte ou melhores condições do que você. Talvez sim, talvez não. Eu vou usar exemplo de 3 ícones. E agora eu vou ser bem egoísta. São 3 ícones meus. Começando pelo brasileiro João Carlos Martins. Leiam a história desse cara. Desde um acidente onde ele perde o movimento de alguns dedos. Depois, um outro acidente que faz com que parte do braço pare de funcionar. E mesmo assim, ele continua sendo o cara como pianista de bar. Ele grava um CD usando só a mão esquerda. E aí ele é assaltado e leva um pedaço de ferro na cabeça, onde ele paralisa de uma vez por todas os movimentos de um dos braços. E por causa de um esforço repetitivo da tal da Dort,
O médico falou: você não pode mais tocar piano. Aos 63 anos de idade, esse cara levanta um dia de manhã e decide estudar para fazer outra coisa. Agora ele se torna maestro. E como maestro ele monta a Filarmônica Baquiana da Europa, reconhecida no mundo inteiro. Esse cara podia ter ficado reclamando e desistido da vida. O Einstein. Por que o Einstein a mim provoca muito? Porque comprovadamente o Einstein tem dislexia. E o meu filho tem dislexia. E eu lido com ela todos os dias. E vocês não sabem o quanto que é difícil alguém olhar para você ou para o teu filho e dizer assim: teu filho tem um QI menor, ou seja, chama teu filho de retardado. Aí você levanta a cabeça e o Einstein também era. Quem sabe meu filho cria uma outra lei da relatividade. Eu posso dizer: eu estava certo, estou certo. Porque com 19 anos está prestando veterinário e vai passar. Porque ele acreditou. E o terceiro, eu sou fã de carteirinha. E um dia, o criador do maior parque do mundo, e que um deles ele só não nem viu ser construído porque ele morre antes, Walt Disney, foi mandado embora de uma concorrente que virou concorrente dele, porque disseram que ele não tinha criatividade. Ele não tinha criatividade. Mas mesmo assim, você pode ainda estar perguntando e dizendo para mim: Renato, essas pessoas tiveram condições diferentes da minha. Eu concordo com vocês. Mas há algum tempo eu tive o prazer de conhecer uma pessoa muito especial. E eu vou resumir e vocês vão assistir um vídeo desse cara. Porque é uma coisa muito simples. Motivação não tem nada a ver com cor, com raça, com classe social. Tem a ver com crença. Em que você acredita? Você acredita em você? Eu creio que um sonho muda tudo. Vou contar um pouquinho da minha história. A história de um menino que andou até os 2 anos de idade, na pequena cidade de Natingui, no estado do Paraná. Aos 2 anos de idade, tive paralisia infantil. Minha mãe se dedicou ao máximo para dar o melhor para mim. Mudamos para Curitiba, não tivemos êxito. Nos mudamos para Bauru. Chegando lá, fiz um tratamento e mudou um pouco as minhas condições de vida. Tive mais condições de locomover. E nesse tempo, eu comecei a sonhar em casar. E eu me casei. Hoje eu sou pai de 3 filhos. Eu precisava dar o melhor para minha família. E para isso eu tive que mudar para a cidade de Campinas. O que me restou de ir para trabalhar foi uma esquina, Avenida Major Solo com a Avenida Anchieta. Meu primeiro dia de venda, R$24. Confesso que esses R$24 fez uma diferença tremenda na minha vida. Pois em Bauru, muitas vezes eu trabalhava o dia inteiro para ganhar R$8. Mas eu sempre pedi a Deus condições melhores de vida, para poder dar o melhor para minha família. Foi quando numa sexta-feira, veio alguém falar comigo, Roberto Guelfi, me convidando para estar ministrando palestra para os seus funcionários. Eu questionei ele, por que eu? Ele falou, porque certo dia estava chovendo, você estava em cima do skate, segurando os panos no colo e com a outra mão segurando o guarda-chuva. Eu te dei bom dia, você sorriu e me respondeu, bom dia. Naquele momento veio à tona toda meus funcionários. Ar-condicionado, um cafezinho, trabalhando no conforto e reclama da vida. Comecei a ministrar palestra na Daruge Chevrolet. Com o passar de 3 meses, fui convidado pelo Camilo Machado para estar fazendo treinamento no Grupo La Rondine. Eu acreditei tanto no meu trabalho, eu acreditei tanto no meu potencial, que eu comecei a ministrar palestra em igrejas. Certo dia tive um convite para estar contando a minha história de vida na Família da Fé. Ao término da minha apresentação, o pastor Alex veio até mim e disse, você vai escrever um livro. Eu falei, eu escrever um livro? Confesso que brotou, que começou a fumigar meu corpo, começou a sentir algo diferente. Parece que naquele momento estava sendo a realização de mais um sonho, um escritor. Quando o pastor Alex disse, você vai escrever um livro, eu acreditei, eu tomei posse, porque eu sabia
que eu poderia chegar mais longe. E eu escrevi um livro, e esse livro está impresso. E esse livro eu lancei na Sanasa Campinas. Este livro traz um crédito para mim, para falar para você, um sonho muda tudo. Eu acreditei. E você? O que está esperando para acreditar no teu sonho?